Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo desta vez ao programa Mais Direito com Carolina Coutinho, que já está aqui na minha companhia. Olá, boa noite Carolina, tudo bem? Olá, boa noite Mariana, tudo bem? Obrigada. Carolina, tivemos aqui uma pausa para férias, correram bem, estamos de volta no novo ano. Correu tudo bem, graças a Ótimo, Deus. Vamos lá iniciar este 2021 com pensamentos positivos. precisamente, que seja melhor que o anterior, não é? Exatamente. Carolina, também durante este período de férias, este interregno de Natal e Ano Novo, recebemos algumas questões no nosso e-mail que vamos passar aqui também em rodapé para as pessoas terem acesso, maisdireito@novumcanal.pt, sobre se existiam mecanismos judiciais para a recuperação e reestruturação de créditos das empresas, não é? Foi uma questão bastante feita pelo nosso público e por isso vamos também pegar neste tema e abordá-lo um bocadinho hoje. Referir lá para casa que todas as dúvidas ou sugestões de tema podem também enviar para este e-mail que depois serão respondidas aqui no programa, ou então a Carolina depois também pessoalmente responde a essas questões. Carolina, vamos primeiro tentar por desmistificar este palavrão, que é o processo especial de revitalização. É o PER, como nós vulgarmente chamamos, porque acaba por ser mais fácil, é um nome tão Sim, comprido que acabamos por designar de PER, que no fundo é a abreviatura de da todo esse palavra. palavrão. Então, o que é o PER? O PER é um processo especial de revitalização que é dirigido, portanto, a empresas que se encontram numa situação económica difícil ou até mesmo às vezes em situações de insolvência iminente. E qual é o objetivo deste processo especial de revitalização? Estamos a falar de empresas que ainda têm uma possibilidade de se reestruturar, ainda têm viabilidade económica e, portanto, nós através deste processo vamos tentar fazer um acordo com os credores da empresa no sentido de conseguir manter a atividade empresarial e conseguir reerguer a empresa de diferentes formas, não é? Através de diferentes acordos, no fundo para que a empresa não morra, que evite de algum modo a insolvência, não é? Que não chegue ao processo de insolvência e através deste PER consiga então reestruturar-se, reorganizar-se e voltar a ter, digamos, uma vida económica e financeira saudável. E isto é um tema bastante presente nos dias de hoje, devido à situação pandémica que todos atravessamos, e de certeza que há inúmeras empresas neste estado. Quem é que pode recorrer, Carolina? Todas as empresas? Sim, em princípio, este é um processo que é dirigido essencialmente a empresas, sociedades por cotas, sociedades unipessoais, sociedades anónimas. Retiramos aqui o caso de pessoas coletivas que não tenham fins lucrativos, porque aí este tipo de processo não é dirigido a essas entidades. Mas todo o resto, todas as outras empresas como nós conhecemos no nosso dia a Uhum. dia, o café, a lavandaria, enfim todo esse tipo de entidades pode recorrer ao processo especial de revitalização. Pessoas singulares não podem, porque têm um processo específico similar Para a elas. este, mas dirigido concretamente às pessoas singulares, que é o processo especial para acordo de pagamento, que nós já falamos aqui num programa, que poderão naturalmente ver, Sim, e rever. esse rever, exatamente, e portanto esse sim é dirigido às pessoas singulares. Este aqui, o PER, é para empresas. Muito bem. E qual a finalidade? A que é que se destina Pronto, este processo? no fundo, era como eu dizia há pouco, neste tipo de processo, as empresas estão a passar por uma situação económica difícil, estão a atravessar uma crise económica, mas ainda há aqui uma luz ao fundo do túnel, ainda há uma possibilidade da empresa se reerguer, se reestruturar, de arranjar formas de conseguir estabilizar a sua situação económica e financeira. E, portanto, para isso vai eventualmente recorrer a este plano especial ao processo especial de revitalização, peço desculpa, no sentido de se reestruturar e recuperar, aliás, O como próprio o nome próprio indica. nome indica, não é? E, portanto, a finalidade principal deste processo é essa, é a empresa conseguir voltar a estar, portanto, de uma forma saudável, não é? De tentar regularizar a sua situação financeira, económica e financeira. Muito bem. Carolina, quais é que são os requisitos necessários? Ou seja, como é que uma empresa pode dar início a todo este processo? Portanto, este é um tipo de processo que corre em tribunal.
em princípio, mas vamos seguir a via do tribunal e, portanto, é um processo que correrá nos tribunais e para isso é preciso dar entrada de um requerimento, como em qualquer processo judicial, requerimento esse que tem que ser, portanto, a empresa devidamente representada por um advogado vai dar entrada de um requerimento em tribunal, requerimento esse onde vai ter que descrever a sua situação económica, explicar o porquê, não é? Justificar o porquê de estar a recorrer a este tipo de processo, sendo que esse requerimento terá de ser acompanhado de pelo menos um credor, ou seja, a empresa, vamos imaginar que tem algumas entidades a quem deve, pelo menos uma dessas entidades terá de subscrever o requerimento com a empresa, portanto tem que ter alguém a acompanhá-lo. E essencialmente o modo principal deste tipo de processo é o plano de reestruturação que vai ser elaborado. Portanto, que à partida já foi, de algum modo, foi estruturado, não é? Já foram vistos alguns pontos importantes para esse plano de reestruturação, que depois terá de ser aprovado no decurso do processo com todos os outros credores, mas, portanto, vai ser acompanhado deste requerimento e de um plano de recuperação e de outra documentação administrativa, enfim, que identifique, portanto, a situação da empresa, não é? Esse credor que estavas a referir não tem de ser necessariamente o proprietário? Não, nós estamos a falar aqui portanto, de credores que não sejam os designados créditos subordinados. Portanto, este credor tem que representar pelo menos 10% da totalidade do passivo da empresa e não poderá ser um credor subordinado. Tem esta questão que é importante salvaguardar. Portanto, não pode ser uma pessoa qualquer, digamos assim. Este credor não pode ser qualquer um. E como é que é feita a reestruturação de passivo no âmbito deste processo? Portanto, no fundo, nós vamos, através deste plano de recuperação, que vai ser negociado com todos os credores, tentar arranjar aqui mecanismos mais benéficos para a empresa, para que a empresa continue a laborar, mantenha os postos de trabalho e, portanto, como é que nós vamos conseguir isso? Através, por exemplo, do alargamento dos prazos para pagamento de determinadas dívidas, sejam empréstimos bancários, sejam fornecimentos de bens, enfim, ou então tentar, por exemplo, reduzir as taxas de juro. No fundo, vamos tentar aqui, de algum modo, negociar, flexibilizar as condições que a empresa tem para lhes facilitar esta possibilidade de se reerguer, não é? Portanto, ela conseguir voltar a ter a viabilidade económica, mas com algumas ajudas, não é? Com alguma, de algum modo lhe seja facilitada em alguns pontos, porque até ali, se não conseguiu daquela forma, vamos ter que ajustar aqui, modificar alguma coisa para que então consiga de uma outra forma e não morra, não é? Que a empresa não lá está, evite o derradeiro, o processo de insolvência. Todos são aprovados, todos os processos, Carolina? Não, porque para que os processos sejam aprovados, lá está, é preciso que haja aqui alguma concordância dos credores. Portanto, isto é um processo negocial e para isso existem algumas regras de contagem para que o processo possa ser aprovado. E temos duas formas de contabilização, que se calhar isto nem tem grande interesse para o nosso espectador, mas no fundo ou vamos pela via dos credores que se encontram presentes no processo, que tem que ser um determinado número e depois, partindo desse quórum deliberativo, vamos ter desse quórum constitutivo, vamos ter o quórum deliberativo, que terão de ser 2/3 dos presentes, ou então, não havendo o quórum constitutivo, ter pelo menos maioria dos credores, mais de metade dos credores, terá de votar favoravelmente ao plano, ou seja, o plano só vai ser aprovado se a maioria dos credores estiver de acordo com aquelas condições que ali são elencadas, porque muitas vezes neste tipo de plano o credor tem que fazer algumas cedências, seja até às vezes no valor que vai receber, pode haver mesmo perdão de capital que esteja em dívida. Portanto, a empresa vai ter que ter sempre a concordância dos credores para conseguir ver este plano aprovado. Sem a maioria, dificilmente conseguirá avançar com este plano. Portanto, é sempre importante, e mais uma vez realçar, Carolina, que cada caso é um caso
E nós estamos aqui a dar noções gerais, portanto, se se Exatamente. encontra nesta situação, o ideal será procurar um advogado e indicar-lhe a melhor opção. Quais é que são os principais efeitos deste processo? Ou seja, as empresas têm de parar ou podem continuar a elaborar? Uma das principais vantagens é essa, é a empresa continuar a elaborar, tentar de algum modo que a sua produção continue para conseguir fazer face então a esta situação menos boa. Mas depois, o que é que vem acompanhado com este processo? É, por exemplo, a impossibilidade de serem intentadas novas ações contra esta empresa. Por exemplo, ações que venham cobrar dívidas, cobrar o pagamento de determinadas dívidas. E este tipo de processo obsta a que sejam intentadas novas ações. E isso acaba por ser uma ajuda para a empresa na medida em que se está a tentar fazer um caminho novo e tentar, pelo menos, manter-se a trabalhar e a elaborar, é bom que não tenha depois ações judiciais a entrar e a tentar atacar, digamos assim. Por outro lado, também as ações que já estão pendentes, que já existem, ações judiciais que já possam existir para a cobrança de determinados créditos, são suspensas, portanto não podem avançar, ou seja, não se podem iniciar novas e as que já estão em curso vão ser suspensas pelo menos enquanto este processo durar. E até uma outra situação que existe é, nomeadamente, o fornecimento de bens e de serviços, por exemplo, água, luz, telecomunicações. Esses serviços não podem ser suspensos, mesmo que a empresa não esteja a pagar, neste decurso do processo. Importante, sim. Portanto, aqui é uma ajuda no sentido de que nota-se que há aqui um esforço entre as partes para conseguir aprovar este plano. E, portanto, durante este período de negociações vamos tentar ajudar a empresa realmente a conseguir reestruturar-se e revitalizar-se, não é? Para que ela se erga muito bem. Num PER, como é que são considerados os créditos tributários? Podem ser perdoados? Não, os créditos tributários são, que nós costumamos designar por créditos indisponíveis e, portanto, não há qualquer forma de alterar valores, seja a título de capital, seja juros. Portanto, os créditos tributários e fiscais são créditos que ficam, digamos, bloqueados. Portanto, esses vão ter sempre de ser pagos. Não há forma de reduzir os montantes que estão em dívida. E quanto aos da Segurança Social? Os da Segurança Social já é uma situação diferente. Portanto, nos da Segurança Social já há um bocadinho mais de margem, porque é possível, por exemplo, tentar o acordo de pagamento em prestações. A empresa não tem possibilidade de liquidar o valor em dívida de uma só vez, mas pode tentar, junto à Segurança Social, parcelar esse pagamento, ou até mesmo, às vezes também chega a ser possível, reduzir os valores dos juros que terá que liquidar, ou mesmo o perdão total dos juros a pagar, exatamente. Isso é excelente. Na Segurança Social tem essa abertura, digamos assim, para negociar, enquanto que os créditos fiscais não. Os créditos fiscais é aquele valor naqueles termos e não há negociação possível, digamos assim. Não há volta a dar. Qual é, em média, o prazo para a conclusão deste processo? Olha, este tipo de processo é, por regra, um processo urgente, não é? Porque são processos delicados, que envolvem naturalmente a vida, digamos assim, de uma empresa que está em situação de dificuldade, mas que há aqui uma abertura para que ela se volte a funcionar corretamente. E, portanto, são planos, são processos rápidos. E para isso, este plano de recuperação que visa ser aprovado no decurso deste processo terá de o ser no prazo de 2 meses. Existem 2 meses desde que aquele requerimento inicial que nós falávamos no início da entrada no tribunal, para que as negociações decorram entre a empresa e entre os seus credores. Tentar aqui acordar perdões de capital, redução de taxas de juros, enfim. Fins estes 2 meses, o ideal é que o plano esteja aprovado naturalmente. Há aqui uma exceção, que é, por vezes, é possível pedir a prorrogação por mais 1 mês. Ou seja, o processo no total poderá mesmo durar cerca de 3 meses. Sim, mas mesmo assim é relativamente rápido. Sim, são processos rápidos. Muito bem. Carolina, acho que foi bastante esclarecedor e conseguimos desmistificar este palavrão. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Nós também temos o nosso e-mail, maisdireito@novumcanal.pt, portanto, qualquer dúvida podem lá deixar, depois a Carolina esclarece, ou até trazemos mesmo Sim, claro. para o programa, porque podem ser as questões de outras pessoas.
Carolina, sendo assim, agradeço-te por mais um programa. Foi um prazer. E desejo-te uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Já sabe que pode ver e rever em novonoticias.pt ou então na sua rede social favorita. Desejo-lhe agora uma ótima noite e uma excelente semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.